Bom, primeiramente, ao pessoal que está assistindo aí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, para não atrapalhar a apresentação. Beleza. Bom, então, primeiro, boa tarde aí, pessoal, né? A gente vai falar um pouco sobre esse tema, que é Kanban, e, na verdade, é só um nome bonito para uma ferramenta que a gente tem de transformação e melhoria contínua do nosso ambiente de trabalho, né? Ele já é um nome conhecido há muito tempo aí na comunidade, não só de software, mas o pessoal da indústria conhece há mais tempo do que nós esse termo. E vocês vão entender um pouco com esse bate-papo o porquê que a gente adotou, né, essa prática também no ambiente de desenvolvimento de software. E vocês vão ver que isso está se expandindo para outros ambientes também do trabalho do conhecimento. Então, o subtítulo aí da palestra, que é Agilidade para Ambientes Complexos, porque o Kanban ele nos ajuda a implantar o que a gente chama hoje de agilidade, né, que é uma forma melhor de trabalhar na área do conhecimento. E o Kanban faz essa transição do estado atual em que a gente está trabalhando para um estado melhor de trabalho, tá? A gente vai tentar mostrar e exibir algumas técnicas aqui, não vai ser muito profundo, mas a gente vai dar um overview geral, principalmente para quem nunca ouviu falar aí de Kanban para desenvolvimento de software. Beleza? Então vamos lá. Bom, a gente está numa palestra aí depois do almoço, né? Putz, é um horário meio ingrato, sabemos disso. Então, quem estiver participando aí, ou quem for assistir depois também a gravação, se puder focar, né, se concentrar, e fiquem à vontade aí em interromper, em falar o que vocês quiserem aí. Se vocês puderem me dar um feedback aí, se vocês estão ouvindo, tá tudo bem? Tá tranquilo? Eu estou ouvindo. Pessoal do chat aí? Pessoal do chat, não sei. Vamos ver se alguém responde ali. Essa é uma palestra, assim, não é muito técnica, né? Não tem muito assunto de programação, tal, ferramentas, mas se vocês puderem interagir, vai ficar bacana, tá? Em alguns momentos eu vou fazer algumas perguntas aí para sentir como é que tá o ambiente, e aí se vocês puderem dar um feedback para a gente, a palestra vai ficar mais interessante. Beleza? Então vamos lá. Fica à vontade de me interromper aí, tá, Michel? Tudo bem. Valeu. É. Vamos lá, continuando então. Só me apresentando, meu nome é André Bertoletti, eu participo aí da comunidade Dev Rio Claro, que foi por onde eu conheci o Michel aí, por onde a gente se, se conectou aí para estar colaborando nessa palestra de hoje, tá bom? Sou formado em análise de sistemas, desenvolvo, já dei aula, já dei consultoria, enfim, a gente faz um pouco de cada coisa, né? Sempre tentando resolver o problema das pessoas aí. Gosto muito dessa questão de boas práticas e métodos ágeis, venho estudando isso há um bom tempo já, e mais do que estudar, venho tentando aplicar no meu dia a dia. Eu trabalho hoje no desenvolvimento de um produto, um RP, então é um sistema complexo e a gente tenta aplicar, melhorar, né, o nosso ambiente lá, aplicando algumas técnicas aí dos métodos ágeis. E o Kanban vem nos ajudando bastante nesse dia a dia, tá? E outras coisas que eu faço aí, que eu curto também, a gente é ser humano, né? Então a gente acaba fazendo mais coisa do que apenas codar. Tem alguns contatos aí e a gente vai continuar se falando depois disso, se vocês quiserem trocar ideias e figurinhas sobre esse assunto. Bom, essa é a nossa agenda.
É uma coisa mais simples, a gente vai dar, como eu falei, só um overview geral do Kanban em si e trocar algumas ideias mais conceituais, né, mais filosóficas sobre o negócio, para que vocês entendam o que está por trás dos panos. Não é muito usual a gente perguntar o que está por trás, né, das coisas. Então, a ideia aqui é eu mostrar para vocês algumas coisas aí do começo, do porquê que a gente chegou no ponto que está hoje nessa questão de metodologias ágeis, tá bom? Beleza, então a introdução nossa vai ser o seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar no tripé, né? Nos 3 pilares de um bom software, de um bom produto de software, que são pessoas, ferramentas e processos. Não acho que vocês tenham que focar exatamente em um ou outro, ou focar os seus esforços somente em um, tá? Mas é pensar nos 3. A gente percebe que um bom produto de software, quando ele emerge no mercado e viu que ele realmente está atendendo e resolvendo o problema das pessoas, é porque aquele time ou aquela empresa se preocupou com esses 3 pilares aí: pessoas, ferramentas e processos. Nós vamos falar hoje mais focado no ponto 3, que são processos, tá? Mas não desprezem de maneira nenhuma o ponto 1 e 2 de ter boas pessoas no seu time, né? Bons profissionais, capacitados para aquilo, de usarem boas ferramentas para que vocês fazem. Então, ter a ferramenta própria para cada tipo de projeto que você está, ou para cada tipo de problema que você está resolvendo, né? E também envolver nisso tudo um bom processo de desenvolvimento. Tá? O equilíbrio desses 3 pontos aí é o que a tendência diz que vai desenvolver, né? Ou vai nascer um bom produto de software. Vamos lá, então, falando sobre processos. Eu tentei dividir aqui numa linha do tempo, na verdade não é linha do tempo, né? É só uma linha mesmo. Alguns pontos distribuídos nessa linha aí, e se vocês verem aí também, tem um ponto fora da curva, né? Ou fora da reta. Depois a gente vai ver o que é esse ponto fora da reta também. Então, assim, do lado mais extremo à esquerda aqui, a gente vê os métodos mais prescritivos. E o lado mais extremo à direita, os métodos mais adaptativos. Ok? Então, de alguns métodos de desenvolvimento de software que vocês ouvem falar por aí. Por exemplo, RUP, XP, Scrum, Kanban, enfim. Tem outros que a galera tá começando a estudar mais recentemente, estudar e testar, né? Mas assim, dos mais conhecidos, tá? RUP, Kanban, Scrum, XP. Onde que vocês acham que esses métodos se adaptariam nessa reta? Em que pontos dessa reta vocês acham que os métodos que eu falei agora se adaptariam? Então, por exemplo, o RUP. Né? O RUP é um método mais prescritivo ou mais adaptativo? Como é que está o chat aí, Miguel? Você consegue ver o chat aí? Ou não? Você teria que abrir a transmissão, né? Aqui o pessoal tem pouca gente. Hein? Ah, 8 tá, pessoas. beleza. 8 pessoas. Aí vocês Deixa eu querem ver participar. aqui. Eu vou ter que abrir o link, né? De transmissão, Não, certo? isso. Você vê o chat, sim. Deixa eu só tentar abrir aqui, ver se o pessoal tá interagindo. Se não, a gente bola para frente também. Vamos só pegar um feedback aí. Você pausa aí o vídeo, para não dar zica. O pessoal tá interagindo. Se não, a gente bola. Beleza. Por enquanto ainda não. Então tá bom. Então vamos continuar. Então vamos lá, já que a gente não tem respostas, a gente vai já incrementar e continuar a apresentação, tá? Então vamos lá, o RUP, ele é um método mais prescritivo, tá? Todos eles são processos de desenvolvimento e a gente pode até considerar processos ágeis, porque agilidade não é só velocidade, tá? Isso é importante a gente falar.
agilidade é a gente fazer as coisas do jeito certo, né? A gente responder e construir um software que realmente resolva o problema que ele foi pretendido a resolver. Então o Ruby aí, por ele ser mais prescritivo, ele está mais do lado esquerdo dessa reta aí, tá? O próximo aí vem o XP. O XP, que é o Extreme Program, ele é um método também de desenvolvimento de software, e para quem conhece ele, ele descreve diversas formas ou diversos caminhos ou técnicas que você tem que desenvolver para o seu software ser bem feito, ter chance, né, de ter mais sucesso no final. E tem diversos papéis, né, diversas cerimônias que o XP prega para que você se enquadre nesse método aí. Então, por isso ele fica depois do Ruby, né, ele é um método mais prescritivo. Depois vem o Scrum. O Scrum, ele, apesar de ele ter alguns papéis definidos ali, algumas cerimônias, ele não é tão prescritivo como o XP e Ruby. Ele não diz passo a passo o que você tem que fazer. Ele te dá algumas dicas, né? Faça uma reunião diária, divida o seu processo em sprints, depois no final da sprint faz uma review, mas ele não diz o como você vai fazer isso. Então ele te dá algumas pistas aí. Por isso que ele está ficando mais do lado direito aí. Então ele deixa de ser um pouco mais prescritivo para ser mais adaptativo. E o mais adaptativo que a gente tem hoje é o Kanban. Vocês vão entender o porquê durante a palestra, tá? Mas você vai perceber que o Kanban, ele não te diz tanto como você fazer as coisas. Ele te dá alguns caminhos para você resolver o seu problema, mas assim, você é super livre para adaptar ele conforme a sua realidade. E por ele ser mais adaptativo, é que ele está tendo um engajamento forte da comunidade. O pessoal está enxergando no Kanban uma ferramenta para você chegar em outros métodos. Então, o pessoal quer aplicar Scrum ou quer aplicar XP, mas para quem hoje não aplica nada, chegar no XP ou chegar no Scrum é um tratamento de choque, né? Um negócio assim que nem toda empresa tem estômago suficiente para aguentar esse baque, essa mudança de processo. Então aí o pessoal está começando a usar o Kanban para fazer essa migração. E às vezes no meio do caminho vê que tá bom ali no ponto que parou, nem precisa chegar mais para frente, né? O Kanban, desculpa, dá essa possibilidade de a gente ir testando, experimentando melhorias, pequenas melhorias e evoluindo o nosso processo. E o ponto fora da curva aí é o Extreme Go Horse, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas quando você não quer aplicar nenhum processo ou nenhum método de desenvolvimento, vamos fazer e bola para frente, que a gente chama que é o Extreme Go Horse, né? É uma piada aí da comunidade, mas se vocês pesquisarem aí o Extreme Go Horse na internet, vocês vão ver que a coisa é séria. Tem até alguns princípios lá que se você seguir ele, ou melhor, se você não segui-los, né? Aí a gente não está dentro de nenhum dos métodos de mercado aí. E tem gente que usa, tá? Beleza. Bom, então vamos lá. Do Scrum, do Kanban com a letra minúscula aí ao Kanban com a letra maiúscula. Então, o Kanban com a letra maiúscula é o método, né? Que a gente aplicou e vai tentar apresentar hoje. E o Kanban com a letra minúscula são as técnicas, os que foram inventadas lá no Japão, que não tinha necessariamente um método por trás, né? Mas era mais o Kanban com letra em japonês, quer dizer cartão, né? Então, as técnicas que o pessoal começaram a usar lá na indústria automobilística para sinalizar algumas coisas e alguns processos que estavam acontecendo no meio do caminho. Tudo começou lá com o Taishi Ono, em 1950, né? Ele na indústria na automobilística, mais precisamente na Toyota, ele queria entender e resolver melhor os problemas que eles estavam tendo lá com o acúmulo de estoque. Então, eles compravam parafusos demais, compravam rolamentos demais, e não tinha carro suficiente para consumir tudo aquilo de estoque que eles estavam consumindo.
E aí ele foi tentando pensar em formas de melhorar isso, de não ter tanto acúmulo de coisas, mais de matéria-prima, né, no caso da indústria, para você ficar gastando dinheiro à toa. Né? Essa é a realidade. Você compra coisa que não vai precisar, então você está só gastando dinheiro. E aí um dia ele foi no supermercado e percebeu que na prateleira do supermercado os produtos eram repostos conforme eles iam acabando. Então tinha lá 10 margarinas, né, na prateleira lá. Pô, mas será que o supermercado só tem 10 margarinas no estoque deles? Falou, não. Então ele parou para pensar, observou como os funcionários do supermercado repunham aquele estoque e ele começou a perceber que conforme a margarina ia acabando, vinha o funcionário e colocava mais margarinas ali na prateleira. Então era uma reposição em tempo real, né? Não precisa colocar todo o estoque de margarina na prateleira. Vai colocando conforme vai abrindo espaço, vai abrindo vaga ali para ser reposto. Com isso, com essa ideia, com essa sacada, né, aí caiu a ficha do Taishi Ono e ele levou essa sacada para a indústria automobilística e tentou fazer a reposição de peças do estoque deles na linha de produção, né, como um todo, conforme as coisas iam acabando. Então eles tinham cartõezinhos coloridos, onde conforme uma matéria-prima acabava, eles trocavam o cartão, ou seja, trocava a cor, alguém via que trocou a cor e já sabia que ele tinha que repor o estoque que estava no final ali. Então, por isso veio o nome Kanban, né, do cartão, que era pela coloração do cartão, você sabia o comportamento que aquele sistema ia ter. E aí você agia conforme aquele cartão estava te dizendo. Bom, depois disso, com essa técnica se espalhou, né, em várias indústrias, não só automobilísticas, mas os trabalhadores do conhecimento começaram a olhar essa técnica usada em indústrias e começaram a adaptá-la para a área do conhecimento, né? Software, se a gente for ver hoje em dia, até jornalistas, produtores musicais estão usando o Kanban como uma forma, né, uma ferramenta de organização do trabalho ali, de melhoria. Então, esse cara aqui, o David Anderson, olhando aquilo que o Taishi Ono fazia, ou criou, né, na indústria automobilística, e lendo esse livro, Agile Management, ele percebeu que fazendo uma amarração, né, um mix das duas coisas, ele conseguiria criar uma forma de organizar e melhorar o método, o processo em que um software era construído. Então foi aí que ele escreveu esse livrinho azul aqui, que é o Kanban para software, né? E foi, vamos dizer, a primeira publicação em 2010 que centralizou o tema que a gente vai falar hoje. Daí para lá, daí para frente, né, a comunidade começou a se inteirar mais no assunto e hoje já está um tema bastante difundido aí na área de software e, como eu disse, está extrapolando para outras áreas também. Beleza, a introdução era isso. Vamos agora falar de contexto. Bom, primeira coisa importante, contexto é tudo, tá? Tudo que eu vou falar aqui, você vai ter que adaptar para o seu contexto, tá? É o seu contexto que é o rei da cocada preta aí. Você não vai conseguir aplicar um método, qualquer ele que seja, de fora para dentro, tá? Você pegar um método como ele é e tentar forçar a goela abaixo no seu contexto, porque é o seu contexto que diz os problemas do seu dia a dia. Então, primeiro perceba o contexto onde você está e perceba se aquilo que eu vou falar hoje faz sentido no seu contexto, se isso pode ser aplicado no seu contexto, se não tudo, algumas coisas. Tá? Então percebam e respeitem muito o contexto de vocês, ok? Não quer dizer que o seu contexto não pode ser melhorado, muito pelo contrário. Mas você deve primeiro entendê-lo para depois tentar melhorá-lo, ok? Muito bem, vamos falar sobre o nosso ambiente de trabalho, que em japonês aí é o Gemba, que são onde as coisas acontecem.
como que acontece, o que que rola numa empresa de software? Tá, então vamos lá. O que que é, né, uma empresa de software? Bom, vamos perceber o que que tem nessa empresa, né? Numa empresa de software tem os equipamentos, né? Os computadores, a máquina de café, sei lá, tudo que tem ali de mecanismo físico, de coisa que a gente vê e pode tocar, faz parte da empresa também. Tá? A gente não pode descartar os equipamentos ali. Uma empresa tem a sua hierarquia, né? A sua estrutura, o seu organograma, e assim, por mais democrática ou horizontal, né, que uma empresa possa ser em questão hierárquica, não tem jeito, sempre tem. Tá? A gente pode pensar numa startup aí mais nova do mercado, tem alguém ali que responde por ela, tá? Por mais moderna ou descolada que ela seja. Bom, uma empresa também tem as suas regras, né? Como ela funciona, tem as suas leis internas ali que dizem o que, que aquela empresa faz, como ela deve fazer, algumas regras internas que diferenciam uma empresa da outra e que aquelas regras é que ditam o fluxo de como aquela empresa resolve as coisas, né? E aí cada uma tem a sua, né? A gente conhece algumas empresas mais burocráticas que têm receita para tudo e outras empresas assim mais liberais, vamos dizer, né? Que vamos fazer o que der. Conforme a gente vai testando, vai saindo. Enfim, não deixa de ser uma regra. Cada empresa também tem a sua história, como ela começou, quais são os valores, qual é a missão daquela empresa. E essa história diz muita coisa do que é aquela empresa. Tá? A gente não pode desprezar a história, como tudo começou. Ok? As empresas também têm o seu problema ou os seus problemas para serem resolvidos. Né? A gente não faz sentido ter uma empresa se essa empresa não resolve o problema de alguém. Ela não vai lucrar, né? A gente só lucra quando resolve o problema de alguém e a gente é pago por aquilo. Deixa eu só beber uma água aqui. Então, não existe empresa sem problemas para ser resolvido. A empresa tem pessoas, tá? Um time ou diversos times de áreas diferentes que interagem entre si para dar o produto final da empresa aí, tá? Ou o serviço. E também tem um gerente, ou mais gerentes, né? O gerente faz parte do pacote aí do que a gente chama de empresa. Bom, se a gente parar para olhar isso tudo, a gente chama de um sistema complexo, tá? Então, quando o título da palestra, né, que é agilidade para ambientes complexos, na verdade, se a gente parar para olhar uma nossa empresa, por menor que ela seja, ela já é um ambiente complexo, tá? Por que um ambiente complexo? Porque ela tem elementos ali que a interação entre esses elementos não geram um resultado conhecido, não é um resultado previsível, tá? Pode acontecer qualquer mudança ali em qualquer elemento dessa empresa onde vai gerar um resultado inesperado. E aí a empresa vai ter que saber lidar com aquilo, tá? Então é por isso que a gente chama isso de sistema complexo. E aí a gente precisa melhorar, né? Quando a gente percebe que um sistema é complexo e ele tem problemas para ser resolvido, a gente percebe que dá para melhorar alguma coisa. A gente quer melhorar a forma com que a nossa empresa entrega software para os nossos clientes, tá? Entrega valor. E aí que vem a grande sacada. Como a empresa ou outros ambientes complexos não podem ser mudados por adivinhação ou cópia de outras experiências, de outras empresas, a gente tem que parar, observar, experimentar alguma mudança e depois se adaptar em relação àquilo, tá? Observação, experimentação e adaptação. Essas três palavrinhas aí é o que ditam, né, o andamento aí da melhoria contínua que o Kanban se propõe a aplicar nas empresas. Tá bom? Faz sentido aí para vocês? Vamos lá, continuando.
Aí vem o primeiro disclaimer aí, ó. A gente não é porque a gente vai mudar que a gente vai melhorar, tá? Mudança não é sinônimo de melhoria. Muita atenção com isso. Cuidado quando alguém fala, não, a gente precisa mudar isso. Mas calma, mudar para quê? Para qual sentido? Se a gente não mudar, a gente vai melhorar? Então perceba que o foco não é a mudança, o foco é a melhoria. Tá? Se a gente vai mudar para pior, não mude. Beleza? E se mudar, escolham esse caminho. Observar primeiro, experimentar alguma pequena mudança e adaptar ela se necessário. Ok? Bom, e nesse processo, né, a gente sabe que a indústria de software, se a gente for ver, ela é recente, ela é nova ainda, comparado a outras indústrias. A gente está aí há mais de 40 anos tentando buscar essa melhoria na indústria de software. Né? A gente entrega software bugado demais. Se a gente pesquisar aí, vocês vão ver que no Gartner lá, que é quem centraliza as pesquisas, né, de desenvolvimento de software de diversas áreas, a gente está entregando muito bug ainda. Tá? Cerca de 70% do nosso produto final ainda sai com falha. Então, isso significa que a nossa indústria ainda está amadurecendo. Nesses 40 anos, a gente passou por vários experimentos, por várias formas de melhorar a entrega do nosso produto. Então, nos anos 80 aí, surgiu o Cascata, né, o Waterfall, onde era uma técnica ou um método de desenvolvimento onde tinha uma etapa depois da outra, né? Então, primeiro analisava, da análise vamos para o design, do design vamos codificar, depois vamos testar, depois vamos manter. Então, foi a primeira tentativa de melhoria para entrega de software. Nos anos 90 foram surgindo outras, né? Por exemplo, essa daí que é a interativa incremental, onde a gente desenvolvia um pequeno pedaço, colocava para rodar, entregava esse pequeno pedaço e voltava o fluxo, né? Então, esse espiral aqui daria para a gente o sentido do nosso produto. A gente não fazia em caixas separadas, a gente fazia pequenos pedaços, ia iterando aqueles passos, aquele processo, e ia cada vez mais incrementando o nosso produto final. Tá? Mas ainda assim, ó, o nosso produto final só saía quando a gente circulava esse espiral todo. Tá? A gente não conseguia entregar software pequenos, em pequenas partes, como o primeiro palestrante, acho que foi o Anderson, né? Desculpa se eu esqueci o nome, falou sobre o MVP, né? Mas percebam que o que eu estou falando aqui não tem certo e errado, tá, gente? A indústria foi testando várias coisas e com isso foi aprendendo. Tá? Nos anos 2000 aí a gente teve o surgimento do RUP, né, o XP, o Scrum, quando começou a se falar de agilidade. Também vocês podem perceber que eles têm alguma coisa dos métodos passados e fazem alguma melhoria pequena, né, nos métodos que surgiram. Percebam aí por que o Scrum, o Kanban e o RUP são bastante prescritivos, né? Eles têm bastante etapas para serem percorridas até serem aplicados de maneira real. E nos anos 2010 aí a gente percebe o surgimento do Lean Kanban e de outras técnicas aí que, como eu falei, está extrapolando para outros ambientes, né? Até para a gerência, o Management 3.0. Vocês podem pesquisar bastante vocês vão ver que esse material está sendo bastante utilizado, ou pelo menos testado em várias indústrias aí, várias empresas. Então, eu só quis mostrar essa linha do tempo para mostrar para vocês que é um processo evolutivo. Né? A indústria de software está testando melhorias de como entregar melhor o seu produto há muito tempo já, desde quando ela começou. Tá? Então, o que a gente está vivendo hoje com o Lean Kanban é uma evolução, uma consequência dessa caminhada. A gente não pode apagar a história daqui para trás. Tá? Tudo é amarrado. Beleza? Falamos de contexto, então. Vamos falar agora dos princípios. Tá? Como é que a gente... quais princípios o Kanban, ou o Lean Kanban, propõe para a gente
começar a aplicar ele nos nossos projetos? Bom, como eu falei, ele é o mais adaptativo de todos. Olha por quê. O primeiro princípio dele é: comece com o que você já faz hoje. Então você vai querer aplicar uma mudança num processo da sua empresa, tá? Uma melhoria. Não queira apagar ou mudar e desligar a chave, né? Que a gente chama de todo o meio ou o formato em que a empresa trabalha hoje. Não funciona dessa forma. Se você chegar de um dia para o outro, desligar e esquecer tudo que você fazia antes, não vai durar uma semana o seu processo de melhoria, tá? Vai gerar um estresse tão grande que as pessoas daquele ambiente complexo vão fazer com que o seu processo de mudança venha por água abaixo, tá bom? Isso é muito natural, a gente percebe, o ser humano é resistente à mudança. Então, vamos mudar, a gente não vai mudar, a gente vai melhorar. Se a gente vai melhorar, a gente pega o que a gente faz hoje, com pequenos ajustes, a gente chega num novo status, tá? Com isso, a gente vai para o segundo princípio do Kanban, que é concorde em buscar uma abordagem evolucionária para a mudança. Não fazer grandes mudanças, tá? São pequenas mudanças que você perceba a evolução daquilo. E aí, quando a gente fala de evolucionário, né, a gente lembra da biologia. Como é que a gente chegou nos organismos, né, que a gente percebe hoje evoluídos e complexos, começou em organismos menores que foram evoluindo com o tempo e muito tempo até chegar no que a gente tem hoje. Então, a evolução ela não é de um dia para o outro. Ela precisa ser testada. Se aquela evolução não for boa, precisa ser descartada e assumir uma próxima, tá? Uma nova melhoria. Por isso que a gente chama de melhoria evolucionária. Inicialmente, a gente respeita tudo que acontece, tanto os papéis das pessoas que estão ali, tá? Quem é gerente vai continuar sendo gerente, quem é dev vai continuar sendo dev, pelo menos nesse começo, os processos e responsabilidades e cargos. Então a gente não vai quebrar nada. Quando a gente pretende implantar um Kanban ou uma melhoria, né, usando o Kanban na empresa, a gente respeita o que tem, entende o processo, entende o contexto, mapeia esse contexto e a partir desse mapeamento a gente começa a estudar as melhorias. Bom? Vamos lá. Com esses princípios, só mostrando para vocês, ó, por que a gente não faz uma mudança muito drástica? Por que isso não funciona, tá? Kaikaku em japonês é revolução, tá? Quando a gente para o que está fazendo e faz uma nova forma. Então a gente esquece tudo que estava sendo feito, quebra e constrói de novo. Desconstruir e reconstruir. É fato que a gente percebe que revolução é útil em alguns momentos, tá? Em alguns pontos a gente precisa revolucionar, tá? Para que algo muito errado está sendo feito, não dá certo. Mas quando a gente fala de empresas, de ambientes complexos, de mudança, de melhoria contínua, a revolução não é boa, tá? A gente não consegue melhorar com a revolução, tá? Por quê? Porque olha só o que a revolução traz, ou melhor, vamos usar outra palavra. Olha o que uma mudança traz. Toda mudança ela é traumática no começo, tá? Se eu estou num status quo, quero chegar num novo status quo, melhor, né? Vocês vão perceber aqui que a capacidade está subindo, quero melhorar a minha capacidade. Para eu fazer, essa curva não é ascendente, não é reta, ela tem uma caída aqui de desenvolvimento, tá? De capacidade. Percebido isso, quando você aplica uma mudança de processo no seu trabalho, no começo, parece que não vai, parece que não deu nada certo, as pessoas são resistentes, a gente está mudando coisas que a gente fazia de um jeito, a gente vai ter que fazer de outro. Então, essa barrigada aqui, essa caída de produção, ela é normal, tá? Em qualquer processo de mudança, ela vai acontecer. Não tem como, você vai começar uma academia,
Cara, nos seus primeiros dias de academia é um terror, cara. Você não quer sair da cama, tá? Você volta cheio de dores para casa. Então, até que você entre num fluxo de melhoria e você percebe que aquela academia está te fazendo bem, que você não consegue mais ficar sem ela e que você, com ela, chegou num novo ser humano, né? O seu corpo está melhor do que estava antes. Mas para chegar nesse melhor, você teve que passar, você teve que ter estômago suficiente para aguentar essa queda aqui. Tá bom? Então, com isso, o que a gente propõe? O que o Kanban propõe? Tá? Essa evolução que a gente chama, que é o Kaizen. O Kaizen é uma melhoria contínua. Tá? E são pequenas melhorias. Então, ao invés de você fazer uma grande mudança, você faz pequenas mudanças. Nessas pequenas mudanças vão ter também as quedas de desempenho, as dores, tá? Mas elas vão ser menores do que a grande queda, da grande mudança. Então, com pequenas mudanças, melhorei um pouquinho, consegui. Vamos tentar uma nova? Vamos tentar uma nova. Vai ter uma queda, mas vai ser pequena, porque a sua mudança foi pequena. E aí você vai para a próxima. Tá? Então, essa é a ideia do Kaizen, você fazer pequenas evoluções no projeto. Então, todo mundo está... A empresa está no status atual, cheio de problemas para ser resolvido, e a gente quer chegar onde? No Agile, né? Ou, pelo menos, vamos mudar essa palavra de Agile para uma nova forma, uma forma melhor de entregar software. Isso é normal, todo mundo sabe que está num status e quer chegar em outro. Mas como é que a gente consegue fazer essa transição? É aí que está o problema. Ninguém fala como que a gente pode chegar nesse estágio novo, tá? E é aí que entra o Lean Kanban. O Lean Kanban, ele entra nesse processo de mudança aqui, no intervalo entre o estado que você está agora para um melhor estado. Esse caminho de mudança, de transição, é o Kanban que vai nos ajudar nisso, tá? Com as suas diversas melhorias aí. Bom, mas aí a nossa meta, já vem um segundo disclaimer, né? A nossa meta não é ser ágil. A nossa meta é entregar valor. Vou deixar vocês refletindo nessa frase aí, enquanto eu vou pegar uma água, eu já volto. 1 minuto. Beleza, estamos na área. Bom, vocês concordam com isso aí? A gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque quando a gente começa a aplicar agilidade na empresa, todo mundo quer chegar no by the book, né? O Scrum como ele tem que ser. A gente tem que ter tudo aquilo ali que diz no livro para a gente conseguir ser Scrum. Ou a gente tem que fazer tudo que o Kanban pede para a gente conseguir ser Kanban. Mas a meta de uma empresa não é ser ágil, mas é entregar valor. Não sei se vocês percebem isso. Vocês já viram alguma caixinha de software? Pensa aí na caixinha do Windows, ou do Office, ou sei lá, de qualquer produto de software que você vai comprar o DVD lá para instalar, a caixinha e tal. Ou um site aí que vende serviços online, né? Nesse site, nessa caixinha, tá lá escrito, ó, esse software foi feito com Kanban, ele foi feito com Scrum. Esse site usou o TDD. A gente não vê isso, né? Ou você vai comprar um carro, né? Vai comprar um carro lá, esse carro foi feito com o sistema Toyota de produção. Isso não interessa, isso não entrega valor para o cliente final. O que entrega valor é o produto estar bem feito. Então, percebam que a grande meta é entregar mais valor. O ágil, tá, ou qualquer outro método vai nos ajudar a chegar nessa meta. Ok? Então, percebam aí, ó, como é que é feito, como é que seria, né, esse processo de melhoria contínua numa empresa. Olha só. O time está lá com um estado atual, cheio de problemas não resolvidos, e a gente quer resolver esses problemas, tá? Com o Lean Kanban, a gente faz uma pequena melhoria. Bom, galera, mapeamos o nosso estado atual. Vamos tentar um novo jeito, tá? Na semana que vem. Vamos começar a fazer de uma forma diferente, mas essa pequena mudança aqui, beleza, vamos. Então, você faz uma pequena mudança
e percebe que essa pequena mudança que realmente mudou. Percebam que o cubo mágico está de um jeito aqui e está de outro aqui. Mas aí você tem que parar para pensar e avaliar. Essa mudança foi boa? Tá? O time avalia essa mudança, vê se foi boa e continua para a próxima. Bom, essa foi boa. Vamos para a próxima então. Mais uma pequena mudança. Essa mudança que o time fez, essa segunda mudança, o time avaliou e viu que não foi tão boa assim. Opa, peraí. Não deu certo essa última mudança que a gente fez. Como ela foi pequena, não tem problema nenhum a gente voltar para trás. Tá? Rollback nisso e vamos para a próxima mudança. A próxima pequena mudança. Vamos para mais um. Ó, percebam? Melhorou mais um pouco. Ó, tá? Então, estamos no caminho certo. O time está sempre observando, fazendo, adaptando, certo? Mais uma pequena mudança que também deu certo. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Opa, essa daqui já não chegou no que a gente esperava, galera. Não deu certo, não. Não tem problema. A mudança é pequena. Volta para trás e continua. Esse processo, pessoal, a gente vai fazendo pequenas mudanças, ó, até que o time consiga centralizar isso, encarnar isso como da cultura, né? A cultura da empresa começa a ser uma cultura Kaizen, que a gente chama, uma cultura de melhoria contínua. De pequena em pequena mudança, de tanto o time fazer, testar, observar e adaptar, ele vai pegando esse jeitão de pequenas melhorias. E aí, quando você olha para trás, como você era e como você está hoje, você percebe o grande passo que você deu, tá? Essa é a sacada, uma das sacadas do Kanban. É não fazer grandes mudanças, pequenas mudanças, faz, observa, testa, adapta, ok? E não tenha medo de errar. Muito bem. Então, baby steps, para quem já programa com TDD aí, né? São pequenos passos que a gente faz até resolver o problema. Isso também traz menos resistências, né? Porque você não vai mudar da água para o vinho. Então, as pessoas, quando vê pequenas mudanças, elas são menos resistentes a fazer essas mudanças. A gente vê resultado mais rápido, seja ele positivo ou negativo. Você fez uma mudança 2 dias, uma semana depois, você já está vendo se aquilo deu resultado ou não. E gera maior engajamento e confiança nas pessoas. Bom, eu sei que eu posso ir, porque eu sei que se der errado, eu posso voltar. Diferente se eu faço uma grande mudança, que voltar é mais difícil, né? O custo é muito alto de voltar se a gente faz uma grande mudança. Então, o Kanban é uma evolução guiada do processo. Okay? Essa é a ideia geral da filosofia por trás do Kanban aí. Bom, e o ágil? Né? Onde fica o ágil nisso tudo? Bom, já que ágil é só uma teoria, né? Um bando de cara lá que se juntou para escrever algumas coisas, se o que eles escreveram está certo, a nossa melhoria contínua aqui vai ser atingida. Tá? Porque o ágil, ele também não é um produto, né? Ele é um processo de melhoria. Então, ser ágil é você melhorar aquilo que você faz constantemente. Ser ágil não é ser rápido. Tá? Não adianta você pegar uma Ferrari e andar com essa Ferrari na estrada errada. Beleza? Se você tiver um Fusca e estiver na estrada certa, você vai chegar mais devagar no lugar certo. Se você tiver a Ferrari na estrada errada, você vai chegar mais rápido no lugar errado. Bom? É aí que entra a questão da eficiência e eficácia. Vocês sabem qual é a diferença entre eficiência e eficácia? Para quem não sabe, eficiência é fazer do jeito certo. Opa, tem um erro aqui. Deixa eu corrigir. Fazer do jeito certo. E eficácia é fazer a coisa certa. Tá? Então, o Kanban nos ajuda mais na eficácia do nosso trabalho. Será que isso que eu estou fazendo é a coisa que eu realmente deveria estar fazendo?
Porque assim, quando a gente fala de eficiência, meu, o pessoal já é eficiente hoje em dia, né? O pessoal sabe desenvolver software, beleza? Todo mundo sabe que tem que ter controle de versão, tem que ter TDD e tal. O pessoal tá indo por um caminho eficiente. Mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou entregando o produto que eu realmente deveria entregar para o meu cliente? Será que eu estou entendendo o que o meu cliente quer realmente? Né? Ou eu vou fazer uma feature aqui linda, rápida, bonita, só que não é aquilo que ele queria. Então você fez uma Ferrari para chegar no lugar errado. Tá? Quando você poderia ter feito um Fusca, né, passo a passo, mais devagar, só que indo para o caminho certo. Então percebam essa diferença, tá? Não descartem eficiência, mas não tirem de vista também a eficácia. Beleza, falamos dos princípios. Vou acelerar um pouquinho, porque está acabando, né? Vamos falar das práticas. Bom, o Kanban é um sistema puxado. Desculpa, o Kanban é um sistema... foi mal. O Kanban é um sistema puxado, tá? Diferente de um sistema empurrado. Empurrado é quando todo mundo chega para você e fala, faça isso, faça aquilo. Um cliente fica te ligando toda hora, né? Quando puxado, você olha para o seu ambiente e percebe o que realmente tem entrega de valor ali e você puxa aquilo. E o Kanban tem duas práticas, que a gente só vai falar das duas primeiras. Ele tem 6 práticas, tá? Mas a primeira, a mais importante, visualizar o trabalho, e a segunda, limitar o trabalho em progresso. Beleza? Por quê? Por que a gente precisa visualizar o trabalho? Imagina o seguinte, você está com o seu carro indo para uma viagem, seu carro quebrou e você chegou na oficina mecânica e viu essa cena aí. O que isso... Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você chega na oficina e vê essa cena? Meu, eu não vou ser atendido agora, né? Tá muito claro, tá muito óbvio a gente tirar uma conclusão disso. Você tá com fome, vai num restaurante, você chegou lá e viu essa cena aí, ó. Um monte de almoçar ali na salinha de espera do restaurante. Sua conclusão, não é agora, não é aqui que eu vou comer, né? Eu vou ter que ir para outro restaurante. Tô com fome. Esses caras aí estão trabalhando? Estão trabalhando, né? Eles tem muita coisa para eles fazerem. Estão carregando tonéis aí, tonéis de uísque, ó. Se alguém olha aqui no restaurante, o pessoal do restaurante está trabalhando, pô, tá lotado, né? O pessoal está esperando. O Vado aqui está trabalhando? Está trabalhando também. Agora, e esses caras aqui? Estão trabalhando? O nosso ambiente, alguém que passa pela empresa e vê esse time, não vou dizer trabalhando, mas vê esse time do jeito que ele está. Dá para saber se esse time está trabalhando ou está enrolando? Diriam que ele está enrolando, né? Ó a mão, o dedo no cara no alt tab aqui, ó. Mas enfim, não tem jeito, galera. O nosso trabalho é um trabalho do conhecimento. O nosso trabalho se esconde. Se esconde numa caixa de e-mail, né? Se esconde na mente do cara lá que está trabalhando o algoritmo ali. Então, o trabalho de um desenvolvedor de software ou de um trabalhador do conhecimento não é visível, não é tangível, tá? Por isso que o nosso primeiro ponto é deixar esse trabalho visível. Como? Duas formas. A primeira é essa, né? Um pouco inviável. Imagina para cada feature ou para cada bug que você vai fazer, você encher uma bexiga e deixar do seu lado lá. Pelo menos o cara que passar ali tá vendo. Putz, esse cara tá trabalhando pra caramba, hein? Como isso não é muito viável, né? A gente parte para uma outra solução, que é essa solução aqui. Mapear o trabalho que está sendo feito num quadro Kanban. Tá? Que é um quadro cheio de cartões aí, ó, para a gente poder identificar. Cada cartão desse é uma feature ou um bug que está sendo resolvido naquele momento. Tá? Aí você pode mudar, né? Por exemplo, o quadro Kanban aqui, os papeizinhos vermelhos aqui, os rosas são bugs, os verdes são features, os azuis é suporte, enfim. A criatividade sua, do time, pode classificar os seus cartões de uma forma que bateu o olho e já saiba o que está acontecendo. Tá? Quem chegar e ver esse time aqui, putz, esse time está trabalhando pra caramba, meu. Eles estão fazendo muita coisa. Tá? Então não tem trabalho escondido aqui. E as empresas nossas, elas sofrem de
com o débito de visualização do que está sendo feito, né? Então, é por isso que o quadro Kanban, visualizar o trabalho em progresso, é a primeira coisa que você tem que praticar quando você quer melhorar um processo, tá? Claro, porque a gente não consegue gerenciar aquilo que a gente não consegue ver. Bom, e a segunda prática é limitar o que está sendo feito em progresso. Não dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo. Não tem como, nós não somos multithread. Beleza? Por quê? Bom, vocês já pegaram uma mangueira e pressionaram a frente da mangueira para ver o que acontece com a vazão da água? É a explicação física, né? Quando você limita um fluxo, no caso o fluxo da água, a tendência é que a água saia mais rápido daquele lugar. E essa é a explicação física do negócio, mas a explicação conceitual é essa aqui, ó. Pare de começar e comece a terminar. Não dá para a gente começar a pegar um monte de coisa ao mesmo tempo e não terminar nada. Né? Quanto tempo uma feature que a gente faz fica parada em desenvolvimento? Não chega na mão do cliente, ou seja, nós não entregamos valor, porque o valor só é entregue quando ele toca naquilo que a gente está fazendo, quando ele usa aquilo. Enquanto está lá na sua mão, no do testador, não chegou valor nenhum na mão do cliente. Tá? Então, pare de começar e comece a terminar. Vamos lá, um exemplo prático para vocês entenderem qual seria o dia a dia de um time Kanban. Tá? Olha aí, esse é um quadro Kanban. Ó. Tem o backlog, ou seja, tudo que o time tem que fazer. Tem aquilo que alguém selecionou para ser feito, ou seja, alguém escolheu para ser feito. Aí tem a área de desenvolvimento, né? Quando o time começou a fazer alguma coisa e quando está pronto aquilo lá. E tem a área de deploy, que é quando eu preciso colocar no ar a publicação, entregar para o cliente. Tá? Às vezes uma publicação de site, enfim, publicação de versão. Então aí, ó, nós temos 2 pares de desenvolvedores, 2 pares de deploy e um gerente lá, um PO, que faz a priorização do que vai ser feito. E repare esses números aqui, ó, que tem limite. Então, eu só posso escolher 2 itens de cada vez, no máximo. Eu só posso pegar para desenvolver 2 itens. E eu só posso pegar para entregar 1 item de cada vez. Esses limites, cada time escolhe o seu. Geralmente é teste, né? Vamos começar com 5? Se for muito, diminui para 3. Se for pouco, aumenta para 10, tá? Não tem muita receita para chegar nesse número. É testar, observar e adaptar. Então vamos lá. O PO selecionou as features A e B para serem feitas. Porque ele, segundo a priorização dele, ele detectou que essas são as mais importantes. Beleza. Aí o time vai ver e vai puxar essas 2 coisas para fazer. Então eles estão fazendo programação pareada aqui, ó. O primeiro par pegou o A, o segundo par pegou o B para fazer. Aí, olha o que o PO falou, ó. Ótimo, beleza. Depois vocês fazem o C e o D. Beleza, vamos para o próximo. O time A, o primeiro time aqui, terminou a feature A. Ó. O que ela fez? Pegou aquele cartão e colocou em Done. Tá? E o deploy que estava sem fazer nada, ó, beleza, agora eu já posso deployar alguma coisa. E o PO tá lá na loucura dele, falando, putz, isso aqui também é urgente de fazer, mas eu não posso, né, porque já tem 2 na fila ali, não posso extrapolar esse limite. E aqui, ó, também tá com 2 cartões. Os times aqui não podem puxar mais do que 2. Então, o que vai ter que acontecer? Como o deploy puxou para o deploy, abriu uma vaga aqui na coluna de desenvolvimento. Então, liberou uma vaga, o time puxou mais uma coisa para fazer. Beleza? O time de baixo aqui ainda não terminou o que ele estava fazendo. Ó. Beleza? Opa, olha o que aconteceu agora. Deu algum bug aqui no deploy, deu algum problema que não estava compilando o que o time entregou. Na hora que ele foi fazer os testes de integração lá, parou tudo. Tá? Repara a consequência disso. Ó. Estourou o limite aqui de 2 de desenvolvimento. Tem o C e o D aqui. Então, bom, nós não podemos fazer o D. Então, o que vai acontecer? Esse time aqui, essa dupla, né, vai ficar parada sem fazer nada? Não. Ela vai ajudar no ambiente como um todo a
tirar o gargalo, desentupir esse cano que está entupido para o fluxo continuar. O que ele faz? Vai lá e ajuda o deploy. Bom, tem alguma coisa que a gente pode fazer para te ajudar? Não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, tá? Me ajuda aqui a entender o que está acontecendo. Enquanto isso, como abriu uma vaga aqui em escolhido, o gerente aqui puxou mais uma. O C terminou, só que olha o deploy ainda parado. Ó. O deploy não pode fazer mais nada enquanto não liberar esse. Por quê? Porque o limite do trabalho em progresso dele é 1. Bom, o que eu vou fazer então? Eu vou ajudar novamente o que está acontecendo nesse deploy. Porra, galera, é tão grave assim que está acontecendo? Mostra aí. Como que a gente ajuda? Beleza. Enquanto isso, ó, o PO também está parado. Por quê? Tá tudo no limite aqui. Se eu colocar mais coisa para ser feito, o meu gargalo vai ser cada vez maior. Lembra que Kanban é fluxo, tá? Não adianta nada eu empurrar features para o meu processo se não dou conta de desenvolver. Então eu tenho que ajudar a melhorar esse fluxo contínuo aqui. Todo mundo vai lá ajudar, ó, até desentupir e a coisa começar a fluir. Beleza? Eu vou compartilhar esse slide com vocês depois, vocês podem dar uma olhada com calma, tá? E é isso. Então, só para encerrar, as dicas finais do Kanban. Não se muda aquilo que não está doendo. Então, não tenta mudar algo que está bom. Primeiro, o melhor processo de mudança é quando o seu cliente, né, ou o seu destinatário da mudança percebe a dor. Se ele perceber a dor, ele vai querer um remédio para aquela dor. Então, não antecipe as coisas, tá? Espere o problema realmente acontecer para ver se aquilo merece uma melhoria, um esforço de melhoria ou não. Tá aí, ó, um exemplo de quadro Kanban, pode ser um quadro na parede ou numa lousa. Pode ser aonde você quiser que colhe um adesivo aí, onde que o time esteja próximo. Pode ser quadros virtuais também, tem vários sites aí que propõem e entregam Kanbans online. Eu separei 2 aqui para vocês verem, ó, o Kanban Tool e o Kanbanize, bem bacanas. Eu uso o segundo aqui, o Kanbanize, bem legal. O Kanban Tool eu já usei uma vez também e entrega muita coisa boa, tá? Ambos são excelentes aí para começar. Tem também o Personal Kanban, ó, que famílias fazem Kanbans durante o dia a dia dela. Repara que aqui é uma porta de geladeira, ó, eles fizeram um Kanban numa geladeira. Você vê como o Kanban está se extrapolando para outros meios. O Kanban ele pode se conectar, né, vários pontos da empresa, não só o time de desenvolvimento. Tá? O time de marketing, o time de manutenção também pode ter os seus Kanbans e um se conectar com o outro. Aí tem para a gente finalizar. Depois vocês peguem aí. Só 2 referências nacionais aí sobre o Kanban, o Alisson Vale e o Rodrigo Yoshima, que inclusive nos cederam alguns slides aí para fazer a apresentação de hoje. Recomendo que vocês acompanhem o trabalho deles, tá? 2 livros também, para vocês pesquisarem mais coisas. Enfim,